Seguinte, antes da gente entrar no nosso primeiro assunto de hoje, nós vamos assistir uma reportagem que a equipe do jornalismo preparou pra gente sobre os efeitos negativos que o trânsito pode causar nos condutores dos veículos que estão ali todos os dias trafegando pelas rodovias e avenidas da nossa cidade. A pandemia pode ter mudado muita coisa, mas essa cena aí, o distanciamento social não conseguiu modificar. É preciso ter muita paciência para enfrentar a espera, que às vezes chega a ser de horas no trânsito da capital. E os congestionamentos são registrados até nos finais de semana, na hora de ir à praia. O tráfego intenso deixa as vias desse jeito. Na hora de pegar ao volante, a ansiedade ou a pressa de chegar logo ao destino podem ser fatores que influenciam nos acidentes. Especialistas recomendam que o egoísmo tem que ser deixado de lado e que o motorista precisa se lembrar que o trânsito é formado por vários fatores. Respeitar as leis de trânsito é fundamental e é preciso também estar com a saúde mental em dias. Todas as vezes que os condutores eles são sugeridos ou ele tem a impressão de que podem descumprir as leis de trânsito, o Código de Trânsito brasileiro, eles vão transgredir mais e vão causar mais acidentes e provavelmente acidentes com morte, foi o que aconteceu esse mês. O estresse do dia a dia pode fazer com que uma simples colisão entre dois carros termine em uma tragédia. Foi o que aconteceu no mês passado com o publicitário Diogo Costa aqui em São Luís. Uma briga de trânsito terminou com a vítima morta. Mesmo com um suspeito preso, o debate sobre a violência no trânsito continua. Para se ter uma ideia, só no ano passado, mais de 40 mil pessoas morreram em acidentes, o que coloca as ruas e avenidas brasileiras entre as mais perigosas do mundo. Pronto-socorro superlotados, é um custo para a saúde, é um custo para a previdência, é um custo social, é um custo para as famílias. E as pessoas não estão se apercebendo disso. Como nós acabamos de ver, o trânsito pode sim ser um gatilho para tragédias, como que aconteceu com esse publicitário, né? E para falar sobre o que pode acontecer, né? Como nós podemos controlar essa raiva, esse estresse no trânsito e conversar com a gente, nós vamos receber a psicóloga do trânsito, a Larissa Rocha, que já está aqui na nossa sala. Bom dia, bem-vinda ao nosso Tudo de Bom, Larissa. Prazer receber você. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Iago. Imenso prazer em receber esse convite do meu novo amigo, que eu conheci recentemente na praia, né? Ai, que bacana. E a gente acabou de assistir essa matéria e foi um caso que repercutiu bastante, né, Iago? Principalmente aqui na redação de jornalismo, houve várias matérias onde nós falamos onde o nível de raiva e estresse pode gerar uma tragédia, que foi o que aconteceu com esse publicitário, né? E hoje em dia a gente percebe que as pessoas, cada vez que passam, elas estão menos, como eu posso dizer, elas estão menos pacientes no trânsito. Por que o trânsito, ele aflora tanto esses sentimentos negativos na gente, nos motoristas? No caso, o trânsito é bem recente, né? Assim, a questão dos congestionamentos imensos. Questão de 100 anos, né? Não é uma questão natural, né? Da natureza humana. Então, tornou-se uma disputa imensa do espaço público e dos equipamentos. E aí gera perda de tempo, porque tem gente que demora, principalmente no Rio e São Paulo, nos grandes centros urbanos, 1h30 para ir para trabalhar e 1h30 para voltar. No caso, se for fazer a soma, perde um mês por ano só no trânsito. Coisas que poderiam estar fazendo, ou estudando, ou trabalhando, ou passando mais tempo com a família. Então, essa sensação de tempo perdido, e fora a falta de respeito, de cordialidade no trânsito, de empatia, tudo isso aflora a agressividade do ser humano. Principalmente, tem pesquisas que falam que mais nos homens, né? 70% dos acidentes de trânsito são acarretados mas por homens. Entendi.
Agora, Porque tem a questão hormonal também, sabe? Ana? entendi, que aflora muito, né? É a questão da testosterona. Agora você Influencia. é psicóloga do trânsito, Sim. né? A psicologia está ali para entender, né, o ser humano, determinados Sim. comportamentos, determinadas emoções, né, que a gente precisa lidar. E esse acaba sendo, sim, um ambiente de fortes explosões, né? Exatamente. Existem aquelas pessoas, né? Eu vejo muito no meu cotidiano o pessoal da melhor idade, né? E as pessoas perdendo a paciência com um idoso, com uma idosa que está ali. Ah, essa pessoa é muito devagar. Ah, não sei o quê, deixa quem não sei o quê, tem que ficar em casa, não tem que estar dirigindo, né? Então, assim, qual o público que mais sofre com essa falta de tolerância? Bom, primeiro eu quero pontuar a questão, por que acontece, né? A questão da empatia, certo? No trânsito, não tem empatia. Praticamente, principalmente aqui no Brasil. Eu não estou falando mal do brasileiro, tá, gente? Eu estou falando do trânsito, né? Então, assim, existem outros países também que o trânsito é até pior do que o daqui. No caso da Índia, da China, sim. né? É a questão da educação no trânsito. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer um curso, passei um mês em Londres. Lá eu até às vezes me esquecia, na hora que eu ia atravessar a rua, aí lá do outro lado da esquina o carro já parava pra gente atravessar, né? Aqui ninguém passa por cima, mesmo você estando grávida. Então, no caso, não tem essa questão de um público, eles não respeitam. Idosos, então, não tem a menor paciência. Entendi. Não entendo que eles vão envelhecer também, que a pessoa já está com dificuldade de se locomover, de mobilidade. Aí eles começam a buzinar, entendeu? Entendi. E estressar cada vez mais, vai só aumentando a agressividade, né? Por quê? Porque vem da frustração. Né? Então Entendi. eu sempre falo. Existe aquela questão de a pessoa achar que é mais soberana que o outro? E Porque, por como exemplo, existe, tem vários personagens nesse ambiente, né? Tem um Isso. pedestre, tem um motociclista, tem um motorista de carro, motorista de caminhão. E às vezes a gente pode sentir uma sensação, não sei se os nossos telespectadores estão assistindo em casa, de que o pedestre está lá embaixo, aí o motociclista está um pouquinho mais em cima, tem Sim. mais respeito e mais... Interessante a tua pergunta. Né? O carro já é melhor que a moto, porque o outro está de moto. Sim. Aí o carro que é mais caro, aquelas marcas famosas internacionais, 4x4, é né? melhor o 4x4. E aí depois quem está no caminhão tem mais quem está no ônibus. Então, assim, a gente tem uma sensação de que o Superioridade, outro né? que é Adorei a tua superior que a pergunta. gente, ele pode bater na gente, ele tem mais razão no trânsito. Isso acontece no dia a dia E mesmo? como é uma série de questões aí que podem ser abordadas aí. Então é o seguinte, pelo Código de Trânsito, os veículos maiores têm que zelar pelos menores. Caminhão, pelo carro, pelo moto, a moto, pela bicicleta, pelo pedestre, mas isso não ocorre. Principalmente aqui no Brasil, que a nossa sociedade ainda vem da aristocracia, né? Aristocrática, ela acha que as pessoas entram dentro do carro, se sentem empoderadas, né? E a questão que você falou é o status, o carro como status. A representação social que o brasileiro tem do carro. Quanto maior o poder aquisitivo, aí mais as pessoas querem ostentar através do veículo, né? O que já não ocorre nos países mais desenvolvidos. No Canadá já é o contrário, né? Já se incentiva a caminhabilidade, como em Toronto, que existe até lá é uma cidade chamada Rezos, no Canadá, que é uma cidade subterrânea, porque na época do frio ninguém quer pegar carro, vai lá, tá tudo quentinho, né? Pois é, em Toronto se incentiva a caminhabilidade, né? Menos o uso do veículo, a mobilidade urbana lá no Canadá é excelente. Né? Os metrôs funcionam, os ônibus elétricos, para não poluir o meio ambiente. Aqui a gente é obrigado, principalmente em São Luís, os ônibus sucateados, assalto direto. A pessoa se sente mais confiante em investir o dinheiro no veículo próprio do que Mas andar de você está transporte falando também público. isso. Existe isso, existe também a questão de querer ostentar, né? E outra coisa, quando a pessoa entra dentro do veículo, aqui, principalmente no Brasil, não vou dizer que é só aqui, sente-se empoderada, né? Eu vou fazer até um trocadilho aqui com aquele filme do Mágico de Oz, onde tinha o homem de lata que não tinha coração. Sim. É assim que a pessoa fica, sem empatia no trânsito. Né? Na verdade, tira o conceito de uma utilidade, né? De Exatamente. um bem utilitário e um bem, né, material para você se sentir para uma satisfação pessoal sua, né? Exatamente. Então, quanto maior o valor do carro e
quanto mais desejada for aquela marca, aquela montadora, melhor a pessoa se sente. É isso mais ou menos que acontece. Exatamente isso, é a inversão de valores do capitalismo, né? E Larisa, agora eu entrei numa dúvida que você começou no início do nosso bate-papo com relação ao sexo masculino. Sim. Né? E realmente a gente nota, né, principalmente as mulheres que estão no volante, que somos alvos de inúmeros preconceitos, piadinhas sem graça no trânsito, que mulher não tá para dirigir carro, é para pilotar carro, é para pilotar fogão, esse tipo de coisa, né, mulherada? Que a gente é acostumada a ouvir que mulher não sabe dirigir, muito pelo contrário, somos mais cuidadosas que os homens. Exatamente. Isso, o que é que o hormônio, a testosterona, tem a ver com essa irritabilidade do homem nessa situação do trânsito, associada a tudo isso, a questão de poder, né, atrás do volante? A questão da testosterona, né, que atua de forma a deixá-lo mais agressivo. Mas na nossa sociedade, o homem sempre foi mais encorajado a brigar e tal. Então, em relação à mulher, ela também é agressiva, ela também chega no trânsito. Eu tô achando aqui em São Luís até pior do que os homens. Elas não cedem passagem, buzinam pra caramba, estão estressadas também. Só que o maior índice de acidentes continua a ser com os homens. A questão de que se você der uma buzinada, como aconteceu, né, no mês passado com aquele publicitário que foi assassinado. Né, por causa de uma briga de trânsito, ele perdeu a vida. Geralmente você não vê as mulheres descendo do carro para se envolver numa briga, né? Então, assim, braçal. É verdade, o não é homem, comum. ele já é encorajado desde cedo, pela família, pela questão do machismo, né? A mulher não, é mais bate-boca. Eles vão para as vias de fato. E aí, no caso, ele foi discutir com, acho que com bandidos que tinham assaltado outro veículo. Ele não sabia quem era a pessoa que estava do outro lado. Esse é o problema Você também. vê que as mulheres não têm esse tipo de comportamento, né? Acho que é devido a esse fato, né? Aí da frustração também, eles vão para as vias de fato e aí acarreta numa morte, né? Entendi. Desnecessário, poxa. Ô Larisa, também o que a gente acompanha muito no dia a dia é porque o trânsito nesse ambiente também, às vezes você não tá num dia legal, né? E aí de repente você bate em alguém, você toma uma multa, alguém bate em você, dependendo do reparo, o valor pode sair um prejuízo, né? E aí você precisa descer do carro, você para o trânsito, você causa um congestionamento ali por conta dessa batida. E aí aquele momento que você não conhece o outro condutor, você precisa dialogar com ele para tentar acertar a melhor forma, né? De quem está certo, quem está errado, os dois estão certos, os dois estão errados. Mas esse ambiente, a gente consegue trazer esse estresse do trânsito para o nosso dia a dia, porque, por exemplo, a pessoa está vindo para o trabalho, bateu o carro, ali ela esquentou a cabeça, já perdeu ali, já tomou o prejuízo dela, ela traz isso pro resto do dia dela, pro resto da semana dela? Com certeza. E o vice-versa também. Ou então ela desconta no trânsito, nas pessoas, o estresse dela. Entendi. Pode ser o inverso também. Pode ser o inverso. Com certeza. As frustrações. E ali aflora mais ainda, porque a falta de respeito, de cordialidade, não existe empatia. Acaba estressando mais ainda a sensação de tempo perdido. Isso quando bate o veículo aqui, então, o povo brasileiro luta tanto para ter as coisas. A gente não tem direito, gente. A gente paga nossos impostos, é só buraco na rua, lixo, e aí chega, ninguém respeita. Então, aí que estressa mais ainda. E leva pro ambiente, já chega estressado para trabalhar, entendeu? E isso aí e vice-versa. Desconta no trânsito seu estresse e frustração. Leva do trânsito pro dia a dia e traz do dia a dia pro trânsito. Cidade quente, né? Estressa mais que um lugar mais frio. Meu pai que gostava de dizer isso. Aqui é muito quente, me estressa. O clima. Larisa, agora sim, pra gente chegar também dar dicas para os nossos telespectadores que daqui a pouco talvez estão se preparando para ir pegar o seu horário de trabalho agora, no período da tarde, né? Muitos comerciários estão acompanhando a gente agora, vão pegar o horário das 2 horas no shopping, no centro, né? Estão se preparando para sair para trabalhar. O que, além da gente investir na educação do trânsito, que eu acho que isso é fundamental, a base de tudo, gente, não é clichê, é educação. Se você é educado para fazer as coisas corretamente, se você tiver conhecimento, com certeza ao entrar em um carro, qualquer situação, você vai conseguir se sair dessa situação desagradável da melhor maneira possível. Porque é preciso ter educação em tudo, inclusive no trânsito. Mas antes de sair de casa, por exemplo, o motociclista, o motorista, o ciclista ou até mesmo o pedestre, porque todo mundo está ali junto, né? O que as pessoas têm que fazer antes de sair de casa para evitar esse acúmulo de estresse
no momento em que estiver no trânsito, no momento que estiver um engarrafamento, no momento que tiver uma batida, o que ela deve fazer para se preparar para esses momentos? Bom, planejar a viagem antes, com antecedência. Se ela sabe que naquele trajeto, naquele horário, já vai ser um fluxo intenso de veículos, sai com antecedência, entendeu? 5, 10 minutos antes. Exatamente, pelo menos uns 15 minutos antes. Ligue uma música. Uma música relaxante. Exatamente. Mastigar um chiclete. Mastigar um chiclete também. Ajuda também. Olha só, eu não Ajuda. Faça sabia. exercício de relaxamento na hora que estiver parado. Sabe uma coisa que eu faço? Mas nunca usa o celular. Sabe uma coisa que eu faço? Celular nem não. parado. Eu deixo o banco bem, eu dirijo com o banco bem longe, né? E aí eu gosto de, quando para no engarrafamento, eu gosto de esticar as pernas. Ai, tá, Então, não. exatamente Tá isso. ótimo, vou alongar Faz o aqui, certo, vou Iago. alongar aqui a panturrilha, já É vou isso aquecendo aí, na Iago. academia. É isso aí, Aí exatamente. às vezes eu dou uma inclinada no banco pra ajeitar a postura, acostumo 5 minutinhos, volta, relaxo de novo. Então comigo eu sou muito good vibes. Você já faz certo. Sou muito good vibes. Então é isso aí. Então naquele momento tem que ser um Sim. momento que você consiga relaxar. Não adianta, você não vai conseguir apressar o trânsito com a tua ira. Aham. Sabe o que vai acontecer? Vai liberar no teu organismo cortisol, o hormônio do estresse. Aham. Certo? Faz super mal pro coração, provoca infarto, envelhece. E aí vai fazer mal só a você. Ah. O máximo que vai fazer, se você buzinar, é estressar o outro. E provocar mais violência no trânsito. Tá, mas eu gostei da Né? ideia, realmente se planejar. Eu já faço isso, sabia? Então, eu já excelente. sei no meu trajeto quais são os pontos de engarrafamento que provavelmente vai ter. Eu não sei se você faz isso. E aí eu já me antecipo, eu já sei que aqui provavelmente eu vou ter um certo problema. Então, sair mais cedo de casa, Jéssica, né? eu gostei muito também da parte que você falou, da colocação sobre as campanhas educativas de trânsito, né? O Código de Trânsito já prevê, né? Tem um sistema integrado de trânsito que prevê as políticas de... né? Só que a questão é que aqui no Brasil não tem muitas propagandas, né? Por exemplo, na Austrália, eles fazem propaganda mesmo para chocar mesmo, para as pessoas olharem, principalmente a combinação de álcool e direção, né? Mostra as pessoas, depoimentos de pessoas que sofreram acidente de trânsito, que ficaram tetraplégicas, pessoas que perderam entes queridos dando entrevista, depoimentos, entendeu? Entendi. Então, esse estresse, ele que gera muito acidente de trânsito também, entendeu? Porque a pessoa começa a ficar estressada, não quer mais prestar atenção. O que mata mais não é nem dirigir, o maior índice é a falta de atenção. No trânsito. As colisões, abarroamento, entendeu? Principalmente os acidentes acontecem mais no final de semana, Do que durante a sexta-feira à noite, sábado e domingo, e principalmente nos jovens entre 29 anos de idade, 20 anos de idade a 39 anos de idade. E principalmente entre os homens. E ainda aqui no Maranhão é um dos estados onde existe o maior índice de acidentes causados por motociclistas, aqui acarreta em óbito. Tem muitas Proporcionalmente motocicletas aqui, né? Sim, alto índice de... Esses dias um parente meu mesmo sofreu um acidente de moto, perdeu 4 dentes, ele estava de capacete, porém ele não viu um buraco, estava à noite, escuro. E aí, se ele for para acessar o prefeito, acho que ele não vai receber, né? Enfim. Aí, o que acontece? Alto índice, onera o SUS, dá prejuízo para o PIB, Produto Interno Bruto, e todos perdem. Às vezes, a pessoa perde também um ente querido, que é aquele que sustentava a casa, Entendi. né? A Previdência Social é prejudicada, todos nós somos prejudicados. Ó, né? a gente tem que entender o trânsito como cada um fazendo sua parte Exatamente. e cada um respeitando o Parte espaço de do nós. outro. Larissa, a gente agradece muito Querido, sua foi um disponibilidade. prazer, É a sua muito primeira prazer vez aqui no conhecer, nosso Jéssica. programa. Muito E a obrigada. gente espera que tenham próximos encontros sobre esse tema, Foi né? uma honra, adorei, eu adorei, gente. Vocês são muito simpáticos, muito carismáticos. No que eu puder ajudar ou contribuir, estarei sempre às ordens.